Senta o dedo no like, galera. Não se esqueça de compartilhar ao máximo e ao mesmo tempo deixar o seu comentário. E eu não vou demorar para dar a notícia. É exatamente isso que vocês ouviram aí. Bolsonaro está mais próximo do que nunca de concorrer em 2026. E vai ter esquerdista na live de plantão falando: esse cara tá maluco, o Bolsonaro tá de tornozeleira eletrônica, em prisão domiciliar, o julgamento tá para acabar. Mas isso não é novidade para quem já me acompanha há um bom tempo. Eu disse que as coisas estavam mudando, a realidade está mudando. E esses assuntos todos que nós debatemos ontem na nossa live. Então, vamos lá. Deixa eu fazer aqui rapidamente, já vou direto ao assunto para a gente não enrolar, porque hoje é domingão. Eu tenho igreja daqui a pouco para orar e as orações estão cada vez mais produzindo efeito. Eu já venho falando para vocês que, dependendo daquilo que vier a acontecer, Lula é possível até que não concorra. Mas se Bolsonaro for o seu adversário em 2026, ele vem. E há um movimento do centro muito forte para tirar Bolsonaro da corrida em 2026. A gente vai explicar isso e vai mostrar também aqui algumas falas que nós vamos desmentir e posicionar para vocês verem como todas as análises dessa galera tá tudo errado. Parece que eles estão realmente vivendo no mundo de Nárnia. Então vem junto comigo que eu vou mostrar uma reportagem de um jornalista extremamente de esquerda que revela isso que eu estou trazendo para vocês. Mas antes de chegar na reportagem, eu tenho que fazer algumas considerações. Primeiro, há cerca de 30, 40 dias, o Brasil estava meio cabisbaixo, parecia que nada tinha condições de ser revertido. Nesse meio tempo, vieram as primeiras palavras de Donald Trump. Em seguida, o ministro Alexandre de Moraes dobrando a aposta, colocando tornozeleira, prendendo Bolsonaro e tudo que vocês viram. Isso é um resumo bem generalizado, mas se você for parar para pensar, nos últimos 40 dias a política brasileira virou de cabeça para baixo e o poder judiciário também. Então, imagina agora, dentro de um cenário desse, quais as chances de um esquerdista dizer que o jogo pode virar? Quais as chances de um esquerdista reconhecer que as coisas estão ficando difíceis? E ainda mais um esquerdista raiz, aqueles mais radicais que existem. No meio de tudo isso, a Rede Globo perde poder. O ministro Alexandre de Moraes perde poder. Os ministros do STF começam a se apavorar, fazer consultas aos americanos para verificar se eles estão em nome de listas, Magnitsky. O que será que vai vir? E vira aquilo que vocês já estão acompanhando. Óbvio que o sistema não iria se entregar assim nos primeiros minutos, mas Donald Trump marcou para quarta-feira uma reunião com Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro. Não. Ele marcou para quarta e quinta-feira. 2 dias de reuniões. Vocês acham que tá fácil? Não tá. Mas o que isso tem a ver com Bolsonaro 2026, Kleber? O sistema já disse que ele vai ser condenado, o julgamento vai sair em setembro, custa o que custar, faça o que acontecer. Será? Agora, parem, pensem. Se tudo isso aconteceu em 40 dias, o que pode acontecer nos próximos 12 meses? 1 ano. Exatamente isso. Mas eu trago para vocês a informação não através de mim, através do jornalista esquerdista que eu vou compartilhar a tela neste momento com vocês. Hélio Gaspari. Hélio Gaspari é um dos jornalistas mais canhotos que existe hoje no Brasil. Olha o que ele fala aqui. Fux pode empurrar julgamento de Bolsonaro para 2026. Feliz Dia dos Pais a todos, porque essa notícia é realmente um presente para todos os papais do Brasil, de bem, por óbvio. Fux pode empurrar julgamento de Bolsonaro para 2026. É óbvio que a análise dele aqui é uma análise rasa, mas ele já está falando, não é à toa. É através das fontes, aquilo que já está correndo pelos corredores, que esse julgamento não iria encerrar em 2025 como eles queriam, por mais que eles quisessem antecipar. E olha que na ocasião, nós só tínhamos algum conhecimento daquilo que estava por vir. Em abril, eu alertei vocês. Agora, a imprensa canhota já começa a reconhecer. Vamos dar uma olhadinha, só para vocês terem uma noção? São fortes os sinais de que o ministro Luiz Fux vai pedir vistas e basta uma pequena espichada para que se chegue a março do ano que vem. Mas espera um pouquinho, pessoal. Isso aqui é só a manchete.
Eu nem comecei a fazer a minha análise e ele já começa dessa maneira, de uma maneira triste para a esquerda brasileira. Olha só, são fortes os sinais de que o ministro Luiz Fux vai pedir vistas e basta uma pequena espichada para que se chegue a março do ano que vem. Vamos ler a matéria e depois a gente vai complementar, porque é muito pior do que o jornalista imagina. E as chances de Bolsonaro crescem e muito. E aí eu vou mostrar o desespero do Centrão, porque tudo se apresenta agora para uma nova alternativa, porque Lula já está sendo abandonado até pela Rede Globo. Vamos ver. E aí vocês vão entender. Eu prometo que a live não vai ser demorada. É improvável que o julgamento de Bolsonaro termine em setembro e é possível que ele entre pelos primeiros meses de 2026. Admite-se que em setembro ele entre na reta final. São fortes os sinais de que o ministro Luiz Fux vai pedir vistas. Pelo regimento do tribunal, um ministro tem 90 dias para devolver o processo. Por hipótese, passam-se assim os meses de outubro, novembro e dezembro. Começa o recesso e o tribunal só retoma suas atividades em fevereiro. Basta uma pequena espichada para que se chegue a março de 2026. Essa demora haverá de acavalar o julgamento do ex-presidente com a apreciação dos recursos relacionados à sua ineligibilidade pelo Tribunal Superior Eleitoral. Preste atenção nesta parte aqui, neste parágrafo. Essa demora haverá de acavalar o julgamento do ex-presidente com apreciação dos recursos relacionados à sua inelegibilidade pelo Tribunal Superior Eleitoral, com uma nova composição. 2026 virá com fortes emoções, diz o jornalista. Eu nem preciso continuar a matéria, porque isso daqui já é o suficiente para eu fazer a análise para vocês. Tira esse trem daqui. Vamos colocar agora a análise de verdade. Vocês já perceberam aqui. Para quem não entendeu o porquê março, eu volto a repetir o que disse o jornalista, mas eu vou aumentar um pouquinho isso para que vocês tenham uma noção. Para quem chegou agora, eu quero agradecer a todos vocês que estão se inscrevendo no canal e peço que aqueles que ainda não estão inscritos, que se inscrevam para receber as notificações e ativem o sininho. Para quem não entendeu, o julgamento do Bolsonaro entra na reta final agora, esta semana. Como assim? São apresentadas as alegações finais do núcleo 1, aonde encontra-se Bolsonaro esta semana. É o prazo para apresentação das alegações finais. Só que todo esse julgamento é uma farsa. É uma farsa midiática para dizer que há um julgamento justo, que todos agora sabem que de justo não tem nada. Um julgamento conduzido por uma pessoa que hoje, perante a luz do governo americano de Donald Trump, é um torturador, um violador dos direitos humanos, uma pessoa que tornou uma democracia de toga sem precedentes no Brasil, segundo a nota publicada ontem do subsecretário de Estado, o vice de Marco Rubio, braço direito de Donald Trump. Pois bem, esta farsa, ela precisa ser midiática e exposta. Vejam que perderam alguns dos principais agentes de comunicação nesse meio tempo. Eliane Cantanhede e Daniela Lima eram as vozes do Supremo Tribunal Federal na Rede Globo de televisão. Acabou as manhãs de segunda a sexta-feira com bomba, bomba, uma fonte do Supremo Tribunal ao qual estou ligada acabou de me informar. Os ministros estão perdendo a força, ao menos aqueles que impuseram essa ditadura da toga, segundo o governo americano. Mas, além disso, algumas coisas se apresentam. Suponhamos que Fux não peça vista, mas ele seja um voto divergente dentro da primeira turma. Este voto divergente é o suficiente para se entrar com um recurso chamado embargo de divergência perante o pleno do tribunal. Bolsonaro, quieto em prisão domiciliar. Seria nomeado um novo relator no pleno do tribunal para
analisar o recurso em si. E dentro do pleno, Luiz Fux, André Mendonça, Nunes Marques, nós já sabemos que são contrários ao que está se apresentando. E aparentemente Dias Toffoli está mudando também o seu conceito. Mas basta um deles pedir vista do processo. E o processo se arrastaria para depois de março de 2026. E veja que não é necessário que somente um peça vista. Se mais do que um pedir vista, e mais do que isso, alguém pedir novas análises probatórias, que não teve acesso no decorrer do processo, novos recursos da defesa, esse processo pode nem acabar em 2026. Mas o que tem a ver isso com acavalar com o julgamento do Tribunal Superior Eleitoral? Terá uma nova composição, como disse o jornalista. Nunes Marques e André Mendonça, os mesmos que podem pedir vista no Supremo Tribunal Federal, podem colocar novamente os recursos da inelegibilidade de Bolsonaro em andamento. E quem sabe Bolsonaro concorrer com uma liminar. Há diversos precedentes, centenas de precedentes Brasil afora nesse sentido. Desde governador, candidato a Senado, candidato a deputado federal. Um exemplo típico vindo da esquerda é o próprio Lindenberg Farinha. Ele mesmo se tornou deputado federal depois de uma liminar concedida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para que ele concorresse. E hoje se tornou líder do PT na Câmara. Se Bolsonaro concorrer e esse julgamento se arrastar, como é que ficaria a situação do Brasil? E olha que eu nem estou falando de uma ajudinha externa de Donald Trump, no sentido de já ter demonstrado que vivemos hoje um estado de exceção, uma verdadeira ditadura do judiciário. E olha que eu nem estou falando de pressão interna do poder legislativo, que a cada dia só aumenta. Para quem achava que estava tudo perdido e não acreditava, está aí a resposta. Obviamente que os esquerdistas de plantão começam a entrar no desespero. Mas ontem, para quem não assistiu a live ainda, eu mostrei para vocês uma coisa muito interessante que eu quero voltar a mostrar aqui. Eu quero mostrar para vocês como que está a reação, ainda hoje, da turma da esquerda. Eu disse que é para nós tomarmos cuidado ao sair nas ruas daqui por diante. Cuidado com o que você fala. A esquerdalha em peso está em pânico. Já vimos agressão a um senhor de idade no estado de Rondônia. Me parece que na região sul, eu não sei se em Curitiba, também houve uma outra agressão. A esquerdalha está em desespero. Mas eu vou mostrar como eles estão reagindo ultimamente a todas essas notícias que a gente está trazendo para vocês. Presta atenção, o discurso de ódio já ultrapassou e passou à violência física. Eu sei que as imagens são fortes e que é capaz de o YouTube até derrubar a live por conta disso. Mas eu vou mostrar para vocês a reação de um esquerdista quando confrontado. Presta atenção, porque é muito violento. Tirem as crianças da sala. Como vai você, Lulinha ladrão? Como é que vai você? Ai! Porra! Pode ser chamado de Lula, não. Aí, galera. Como vai você, Lulinha ladrão? Aí, galera. Lulinha ladrão, Lulinha. Sai, ladrão, velho. Pode.
Vocês viram aí que as cenas são fortíssimas. Como que os esquerdalhas estão desesperados, estão atacando a qualquer custo. É na base da mordida, na base do pontapé. Por isso vocês têm que tomar muito cuidado, galera, porque a linha do desespero já começou. E aí, você vai ou não vai me ajudar a compartilhar o máximo essa notícia que eu trouxe agora para vocês? Tá aí, para desespero da esquerdalha, este é o homem que enfrentou o sistema e que vai voltar. Em 2026, nós somos todos Bolsonaro. Mais tarde eu vou fazer uma live mostrando o porquê que o centro pressiona tanto e por que nós não podemos desistir jamais, nem do nosso país, nem da eleição de Bolsonaro em 2026. Estamos muito próximos e não estamos sozinhos. Além de Donald Trump, nós temos Deus no coração. Alguém aqui falou, sei lá, Marcos, que os pastores evangélicos estão trazendo a guerra para o Brasil. Não, meu amigo. Quem está trazendo guerra para o Brasil é quem está escravizando o povo brasileiro. Os pastores evangélicos estão orando para que nós não sejamos escravizados e não viremos amanhã ou depois uma Cuba, uma Venezuela ou uma Coreia do Norte. A sua visão está totalmente deturpada. Quem tem Deus no coração não prega a guerra, mas não foge dela se for para salvar a sua pátria. Um excelente domingo a todos. Eu volto mais tarde com mais live para vocês. E não se esqueça, tudo posso naquele que me fortalece. Quem nos fortalece é Deus. E a esquerdalha pode esperar que Bolsonaro em 2026 já é uma realidade. Tchau, pessoal. Até daqui a pouco.